Fechamos mais um módulo. No módulo passado a gente falou sobre Bitcoin e expliquei vários conceitos importantes, expliquei as propriedades que fazem com que o Bitcoin seja o melhor dinheiro que a humanidade já conheceu. E agora eu queria falar com vocês sobre um outro tema super importante. Se vocês estão assistindo essas aulas aqui e olha lá o preço do Bitcoin, e se ele estiver na casa dos 65, 70 mil dólares, que nem está agora quando eu estou gravando essas aulas aqui em junho de 2024, então eu queria te dar os parabéns, porque você está entrando, pelo menos não sei se entrou ou vai entrar, mas você já está aqui estudando e isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa, até mesmo do que comprar Bitcoin, é ter um completo entendimento dele. Mas se você está entrando nesse momento, é um momento maravilhoso, porque a maré está mudando. Acho que não tem forma melhor de falar. Eu intitulei esse capítulo aqui, esse módulo, como 2024, a tempestade perfeita. A gente está num momento crucial que eu vou explicar para vocês porque que nunca foi tão... Os fundamentos nunca foram tão fortes e nunca foi tão provável que o Bitcoin exploda de preço e comece a realmente se tornar um novo padrão monetário daqui a meses, daqui a ano, daqui a 2 anos. A gente não sabe exatamente quando, mas a maré está mudando. Vamos lá, eu vou colocar uns slides e vou fazer essa apresentação para vocês. Espero que ao final dela vocês estejam tão bullish quanto eu. Recomendo fortemente ler esse livro, o Gradually Then Suddenly. Infelizmente não tem uma versão traduzida para o português ainda. Esse cara, para mim, é um dos caras mais brilhantes que produz conteúdo de Bitcoin, o Parker Lewis. Ele, nesse livro, é um apanhado, uma consolidação de vários artigos que ele escreveu ao longo dos anos. E uma das coisas mais importantes que o Parker Lewis me ensinou é isso, que dinheiro é uma tecnologia winner takes all. O que significa winner takes all? A sociedade, historicamente, sempre se organizou ao redor de uma única tecnologia monetária. Sempre é uma única rede que a gente utiliza como dinheiro. Não faz sentido, a partir do momento que surge um dinheiro superior, ele gradualmente vai tomando o espaço do dinheiro inferior de forma gradual. E as pessoas vão se dando conta, esse dinheiro aqui é melhor do que aquele, eu vou passar a poupar nesse aqui que é melhor e vou parar de usar esse que é pior. Então ele vai abocanhando cada vez uma fatia maior. Então não faz sentido a gente ter 2 dinheiros em paralelo. É inevitável que eventualmente o Bitcoin, como é um dinheiro superior a Fiat, infinitamente superior a Fiat, ele vá roubando espaço cada vez mais e tornando Fiat cada vez mais obsoleto. Então, inevitavelmente vai sobrar apenas um. Eu só queria falar isso para vocês porque é super importante entender esse conceito para entender essa apresentação que eu vou fazer aqui nesse módulo. Esse livro, gradualmente, então, de repente, Gradually Then Suddenly, tem um nome bem marcante porque eu acredito que nesse momento é o momento que a gente talvez esteja migrando do Gradually para o Suddenly. Então, a gente sempre fala que a maior transferência de riqueza da história da humanidade começou lá atrás de 2009, quando o Bitcoin entrou no ar, o código ficou live, e agora em 2024 me parece que estamos na fase final. Bom, esse cara com certeza todo mundo conhece, Michael Saylor. Ele falou também numa apresentação recente que ele acreditava que o Bitcoin está entrando agora num período de corrida do ouro. O que é a corrida do ouro? É uma fase em que todo mundo está correndo para acumular, ou seja, começou em 2024, em janeiro, quando se aprovou os ETFs, a gente vai ver mais sobre isso daqui a pouquinho, e vai terminar em 2034. Essa corrida do ouro do Bitcoin duraria, teoricamente, segundo Michael Saylor, 10 anos. Por que 10 anos? Primeiro porque de 2009 até 2024 não existiam ETFs. E quem acumulava Bitcoin, porque tinha entendido, era majoritariamente indivíduos, como eu, como você. Depois da aprovação dos ETFs, isso foi um marco gigantesco, super importante, porque isso tornou muito mais fácil a entrada do capital institucional, dos grandes pools de capital, fundos soberanos, hedge funds, fundos de pensão e por aí vai. Nesse momento, abriu-se a porteira e começou a corrida do ouro e vai até 2034, 10 anos de duração,
porque lá em 2034 terão sido minerados 99% de todos os bitcoins em existência. Então ele fala que o que vai sobrar é residual. De 2034 até 2000, quase 140, não vai ter muita diferença no que vai ser minerado. Então o capital institucional ele chegou atrasado e agora ele está correndo atrás do prejuízo, mas a boa notícia é que os indivíduos já acumularam boa parte. Então, instituições que nem fundo de pensão, fundo soberano, hedge funds, como eu falei, elas funcionam de uma forma burocrática, são instituições bem reguladas, extremamente reguladas, que têm regras de compliance bem definidas, os fundos têm mandatos bem específicos que falam que tipo de classe de ativo eles podem investir, que não podem, e isso muitas vezes impedia pelo menos que os gestores desses fundos comprassem Bitcoin diretamente. Então você teria que mudar o regulamento do compliance, conversar com o departamento de risco, mudar o mandato do fundo, era um mar de burocracia inimaginável que era difícil de conseguir ultrapassar. E desde 10 de janeiro de 2024, quando os ETFs Spot foram aprovados nos Estados Unidos, literalmente abriu-se uma porteira gigantesca para a entrada do capital institucional. Se antes dava um trabalho do cacete para conseguir convencer esses departamentos de compliance, mudar toda a burocracia, mudar o mandato do fundo e etc., para conseguir comprar Bitcoin, o que era praticamente intransponível, agora é tão fácil quanto fazer alguns ajustes ali no regulamento e comprar um ETF como se você estivesse comprando uma ação de uma empresa específica. A porteira se abriu e agora é só esperar a boiada dos grandes pools de capital institucional passar. Esses hedge funds, fundos de pensão, fundos soberanos, empresas listadas em bolsa, bancos de investimento, family offices e etc., todos esses pools de capital institucional juntos têm centenas de trilhões de dólares. Para você ter um pouco de referência, o Bitcoin atualmente tem uma capitalização de mercado de 1,4 tri de dólares. Então dá para entender por que o título desse módulo aqui é a tempestade perfeita, certo? Se você quiser entender por que os ETFs são um marco tão importante, a gente tem que ilustrar com um exemplo. Imagina que você é um economista Faria Limer, que tem um MBA numa escola renomada nos Estados Unidos, fez carreira no mercado financeiro em Wall Street, trabalha no comitê de investimento de um grande fundo de pensão ou num hedge fund, tá? Provavelmente você vai ter ali um salário de 500, 600 mil dólares ao ano fixo e um ambiente de trabalho extremamente competitivo. Não sei se vocês assistiram a live que eu fiz com o Rafa Zaguri lá no canal do Better Money no YouTube, vale muito a pena. Ele conta um pouco de como era o ambiente quando ele trabalhava na Goldman Sachs. Não dá para confiar em outras pessoas, é extremamente competitivo e está sempre alguém querendo te passar a perna para subir antes de você. Mas você não é bobo, você entende que não dá para confiar, você trabalha duro, você é muito inteligente, você está ali ganhando muito dinheiro. Você provavelmente, como já estudou economia, entende como o sistema monetário funciona, já deve ter entendido que o sistema monetário atual, o sistema Fiat, tem problemas gravíssimos e provavelmente entendeu que o Bitcoin vai continuar subindo e que é uma boa aposta. Provavelmente você já tem até Bitcoin na pessoa física, mas não contou para ninguém, ou enfim. E antes dos ETFs, você não ia ser louco de sugerir para o resto do comitê que tentasse alterar a política de investimento do fundo para comprar Bitcoin, porque se você fizesse isso, o que ia acontecer era você virar motivo de chacota no trabalho e possivelmente até arriscar a sua carreira. Você ia ter que lidar com o julgamento dos colegas que ainda não entenderam o Bitcoin, você ia ter que tentar explicar para o departamento de compliance, para o risco, para o jurídico e etc. Seria um pesadelo burocrático. Ia ter que tentar explicar ou traçar um plano de como lidar com a custódia desses bitcoins. Enfim, é praticamente impossível. E agora, pós ETFs, ficou muito mais fácil, porém ainda tem alguma burocracia envolvida aí. Eu tentei delinear nesse slide mais ou menos o que tende a ser a burocracia. Então vamos lá. Primeiro tem uma análise primária do comitê, aí tem dois lados, o lado da gestão e o lado do compliance. Então, primeiro fariam uma avaliação dos riscos potenciais dessa operação, qual é a volatilidade do Bitcoin histórica, para ver se cabe no perfil, fazer teoria de portfólio e ver se o índice de Sharpe melhora. Não vem ao caso porque índice de Sharpe, não se preocupem com isso, mas é uma métrica de relação risco-retorno.
para definir o tamanho da alocação no portfólio, se o fundo ia colocar 0,5%, 1%, 2% do patrimônio em Bitcoin, enfim. E aí, por último, tomar a decisão estratégica e executar o plano. Do outro lado, do lado regulatório compliance, teria que fazer uma análise da regulação, fazer um ajuste da política de investimento, se necessário, escolher qual ETF comprar, se vai comprar da BlackRock, se vai comprar, enfim, de qualquer outro. E depois, por último, fazer a aprovação com o time de compliance. E é estimado que toda essa burocracia aqui leve cerca de 90 dias a um ano, dependendo da estrutura da sua instituição. A gente está agora em junho, o ETF foi aprovado em janeiro, temos 5 meses aí de porteiras abertas. Então a gente já está tendo algumas notícias pequenas de fundo de pensão entrando. Um exemplo foi essa live que o Rafa Zaguri da Swan fez com o gestor do fundo de pensão dos bombeiros de Houston. E lá eles anunciaram que iam fazer uma alocação em Bitcoin diretamente com a Swan. Acho que era 0,5%, se eu não me engano, do fundo ia para Bitcoin com ação institucional. Desde então teve o fundo de pensão dos professores de Wisconsin também, que é bem maior. Então está começando a acontecer, as primeiras ondas estão vindo, mas o tsunami ainda não veio. E à medida que isso vai acontecendo, que mais e mais pools de capital institucional vão entrando, o Bitcoin vai continuando o processo dele que nunca parou desde 2009, que é de se comportar como um gigantesco buraco negro que vai sugando a energia monetária das classes de ativos inferiores. Bom, eu peguei esse gráfico aqui 100 dias depois dos ETFs. Eu dei uma palestra num evento no dia 20 de abril, um dia depois do halving, e lá a gente tinha 839 mil bitcoins, mais ou menos, sendo em gestão dos ETFs, tá? Naquela época ainda de BTC, que era Grayscale, que era uma trust que foi convertida num ETF, tinha 300 mil, a BlackRock tinha 273. De lá para cá, a BlackRock já ultrapassou a GBTC, então ele já tem mais do que esse valor aqui. Mas o fato é que esse é o lançamento de ETFs mais bem sucedido da história dos Estados Unidos e do mundo. Muito mais bem sucedido do que o ouro, que aconteceu, 10, 15 anos atrás. E em 100 dias já tinha mais ou menos 4% de todos os bitcoins em circulação já estava na mão dos emissores de ETFs. Isso eram 60 bi de dólar. A BlackRock, só naqueles 100 dias, lá em abril, já tinha acumulado mais bitcoin que o Michael Saylor, que na pessoa física, ele mesmo, e na pessoa jurídica, via MicroStrategy, está acumulando que nem um psicopata desde 2020. Ele não para de comprar Bitcoin. Esses dias ele anunciou mais uma operação para comprar mais 800 milhões de dólares em Bitcoin. E a BlackRock em 100 dias ultrapassou. É lógico que os Bitcoins não são da BlackRock, são dos clientes dela, mas dá para ver que essa corrida de acumulação está a todo vapor. Os ETFs compraram nos 100 primeiros dias cerca de 5.300 bitcoins por dia. Isso é um número assustador. Então, se os ETFs são o maior choque de demanda que a gente possa imaginar, além disso, em 2024, no dia 19 de abril, aconteceu um choque de oferta super relevante que foi o halving. Então, a gente falou um pouco sobre o processo da mineração, como funcionava, a recompensa do bloco, começava em 50, depois caía para 25, depois para 12,5. Essa queda divididos por 2 aí é o halving. Então, quando a recompensa por emitir um novo bloco cai pela metade, o Bitcoin se torna duplamente mais escasso. E isso faz com que a gente tenha um choque de oferta. Menos Bitcoins são emitidos a cada 10 minutos ou a cada bloco. Enfim, por dia, por semana, por mês. Então o Bitcoin se torna mais escasso. A tempestade perfeita, então, nada mais é do que a soma desse choque de demanda, os ETFs, com o choque de oferta, o halving. E assim, a oferta só pode vir de 2 lugares. Ela só pode vir de novos Bitcoins que estão sendo minerados ou de Bitcoins antigos que estão mudando de uma mão para outra, certo? Antes do halving, eram emitidos 900 bitcoins por dia. Depois do halving,
esse número caiu para 450 bitcoins por dia. Os ETFs representaram ali até abril um aumento na demanda de 5.300 bitcoins por dia. O halving representa um equivalente a um aumento na demanda de 450 bitcoins por dia. Se a oferta está diminuindo em 450, é o equivalente a como se a demanda aumentasse em 450. O próximo conceito que a gente precisa explicar é o conceito de ondas de Hodl, tá? O Hodl Waves. O que esse gráfico esquisito mostra aqui? Ele mostra quantos por cento dos bitcoins em circulação permanecem parados no mesmo endereço por um determinado intervalo de tempo. Então a parte roxa aqui em cima são os bitcoins que estão parados no mesmo endereço por pelo menos 10 anos. São os caras que entraram lá em 2014 ou antes e não venderam até hoje. Ou alguém que perdeu as suas chaves e não consegue mais movimentar seus bitcoins desde então. E a parte vermelha aqui na parte de baixo do gráfico são os bitcoins que se moveram de endereço em menos de 24 horas. E para que eu coloquei esse gráfico aqui? Qual que é a finalidade dele? O que ele conta de importante? Bom, no halving de 8 anos atrás, 2016, os bitcoins que ficaram estacionados por pelo menos um ano eram 57,8% dos já minerados. 4 anos depois, esse número subiu para 59,15%. E agora, nesse halving, no dia 19 de abril, esse número tinha subido para 65,79%. O que isso quer dizer? Significa que esses bitcoins, cada vez uma quantidade maior de bitcoins está se concentrando nas mãos dos hodlers, das pessoas que seguram para o longo prazo, porque assim como você que está aqui, assim como eu, já entenderam que o Bitcoin é o melhor dinheiro que a humanidade já conheceu, já entenderam que o Bitcoin é o único ativo que respeita 100% o direito de propriedade, já entenderam a revolução monetária e pacífica que ele é, e portanto não enxergam valor em nenhum tipo de outro investimento e não vão vender seus Bitcoins para investir em outra coisa. A gente até pode vender o Bitcoin quando ele subir muito de preço, porque a gente quer trocar de carro, a gente quer comprar uma casa nova, a gente quer fazer a viagem dos sonhos, mas fato é que é muito improvável que esses hodlers vão ficar vendendo Bitcoin para comprar ações, para comprar títulos, enfim. E o que isso implica? Isso quer dizer que para essa galera começar a vender Bitcoin, dado que, assim como nós aqui eles têm muita convicção no Bitcoin, esse preço vai ter que subir muito mais. Não vai ser indo de 65 para 70, para 80, para 100. Para eu começar a me desfazer dos meus Bitcoins, vão ter que pelo menos empurrar o preço lá para casa dos 500 mil dólares, 1 milhão, enfim. E aí a gente precisa dar uma olhada na quantidade de Bitcoins que estão disponíveis nas exchanges atualmente. Bom, no dia 10 de janeiro, na data da aprovação do halving, tinham quase 2 milhões de Bitcoins em exchanges, 1,89 milhões. E lá, na véspera do halving, tinha 1,73. Se puxar esse gráfico agora, provavelmente vai ter menos ainda. Os Bitcoins estão secando e estão secando rápido nas exchanges. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se o impacto na demanda de ETFs mais halving equivale, que nem a gente falou, a 5.750 bitcoins por dia, lembra que eu falei a soma dos 450 do halving com a soma da demanda do ETF. Então, se está se enxugando 5.750 por dia e se mantiver esse ritmo, vai acabar por completo todos os bitcoins em exchanges em menos de um ano, 324 dias para ser mais exato. Esses números podem ter mudado, mas a lógica continua a mesma, a conclusão é a mesma. Então, se tudo se mantiver do jeito que está, em menos de um ano não vai ter Bitcoin para comprar em exchange nenhuma. E a gente está assistindo em tempo real aí a hiperbitcoinização do planeta. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente observa Michael Saylor comprando Bitcoin que nem um maníaco e El Salvador tirando literalmente o país da lama, que saiu de uma situação que era a capital global dos assassinatos, era um dos países mais violentos do mundo, para agora ser o país mais seguro das Américas e um dos mais seguros do planeta. E muito disso está
atrelado às políticas públicas do Bukele, mas também à estratégia que ele teve em atrair capital via Bitcoin, e agora ele está basicamente quitando a dívida do país com o FMI. Enfim, o mundo está observando. As empresas, os CEOs de empresa, os fundos de pensão, o capital institucional estão olhando para o que o Michael Saylor está fazendo, que provavelmente vai ser o trade mais bem sucedido da história, um ataque especulativo ao dólar, onde ele usa a empresa dele para pegar dívida barata em dólar e comprar Bitcoin, que é dinheiro de verdade. E ao mesmo tempo, os outros chefes de Estado estão observando o que está acontecendo em El Salvador. É muito provável que eles comecem a querer pensar como replicar essa estratégia. E ao mesmo tempo a gente tem aqui o Larry Fink, dono da BlackRock, que está correndo atrás do prejuízo, já passou o Michael Saylor, já tem mais Bitcoin do que qualquer pessoa. Na verdade ele não tem Bitcoin nenhum, ele deve ter, né? Mas os Bitcoins da BlackRock não são dele, são dos clientes. E é por isso que eu deixei esses... não tem preço médio e não tem margem de lucro. Bom, Michael Saylor está lucrando 100% quase. El Salvador 50%, então são trades extremamente bem sucedidos. É inevitável que seja questão de tempo até que comece a acontecer coisas como o príncipe Mohammed da Arábia Saudita levar para o conselho do Fundo Soberano da Arábia Saudita a ideia de vamos comprar uns bitcoins aí? Quem são o Fundo Soberano da Arábia Saudita? Liderado pelo príncipe Mohammed. Eles gerem 940 bi de dólares, quase 1 trilhão. E se eles decidissem fazer uma alocação de 1%, isso seria mais ou menos 145 mil BTCs. 5% dá 740 mil BTCs. O que isso quer dizer? Vai enxugar e vai enxugar muito rápido. É questão de tempo até grandes pools de capital institucional entrarem, e isso vai fazer com que a gente saia desse momento aqui. Eu não sei se vocês conhecem esse gráfico, mas esse gráfico vem de um livro chamado Crossing the Chasm, Cruzando o Abismo. Ele mostra o ciclo de adoção de novos produtos, de novas tecnologias ou novos produtos por consumidores, tá? No caso, a gente pode adotar aqui que é um ciclo de adoção de tecnologias. Bem no comecinho, quando o Bitcoin surgiu, lá nos primeiros anos, só tinham os verdadeiros entusiastas. Pessoas como Hal Finney, como os Cypherpunks, e, enfim, Adam Beck, a galera que estava desde o começo, e depois os programadores, os apaixonados por criptografia, os nerds, enfim, todo mundo começou a entender o Bitcoin, comprar Bitcoin, minerar Bitcoin e se tornou um entusiasta. Mas era muito pouca gente. Depois vem a fase dos visionários. Os visionários são pessoas que entraram ao longo do caminho porque entenderam que esse negócio ia mudar o mundo e falaram, porra, eu preciso participar dessa revolução pacífica aqui. E eu acredito que a gente está num momento em que pode a qualquer momento cruzar o abismo. A narrativa mudou. Até pouco tempo atrás, Wall Street odiava Bitcoin, falava que era coisa para lavar dinheiro, era coisa ilegal, que não tinha valor, que não tinha lastro, enfim. E agora a gente está observando em tempo real uma corrida do ouro em que o Wall Street está correndo atrás do prejuízo para acumular Bitcoin o mais rápido possível. Então, à medida que a gente migra dessa fase visionários e vai para a fase pragmática, a gente começou a atacar a massa. A hora que entra aqui, entra numa fase verdadeiramente exponencial. E você acha que, voltando lá para o exemplo do Fundo Soberano da Arábia Saudita, você acha que se eles decidirem fazer uma alocação de 1% ou de 5%, eles vão se preocupar com o preço que está na tela? Ou eles vão falar, cara, eu compro aí 740 mil bitcoins no preço que for. Tem que montar a posição do fundo. Então é questão de tempo para a liquidez secar nas exchanges por completo. E o que isso quer dizer? Significa que se você tem um Bitcoin... vamos usar um exemplo mais aleatório ainda. Digamos que você tem 10 satoshis, uma quantidade ínfima de bitcoins, e você coloca esses 10 satoshis para vender numa corretora, põe lá no book de ordens uma ordem de venda dos 10 satoshis a 10 milhões de dólares. Se o preço do nada sair do preço atual,
porque o Sheik da Arábia Saudita botou uma ordem de compra e isso foi varrendo todas as ordens de venda no book de ofertas até chegar lá nos 10 milhões de dólares e levar os seus 10 satoshis a 10 milhões de dólares, o que isso significa para o preço do Bitcoin? Não importa se não tinha nenhuma ordem de venda de 500 mil dólares até 10 milhões de dólares. Se ele levou a última 500 mil e aí levou a seguinte a 10 milhões de dólares, o preço passa a ser 10 milhões de dólares. Então, poucas pessoas entendem o quão exponencial esse jogo aqui pode ficar e quão rápido isso pode acontecer. Como eu falei, a porteira está aberta, agora falta a boiada passar. E apesar de ser muito difícil de acreditar, e esse exemplo que eu dei é meio espúrio, meio absurdo, né? Muito grande, o número de 10 milhões de dólares, mas eu não ficaria muito surpreso não se até o final do ano um Bitcoin estivesse custando 500 mil dólares, 700 mil dólares. Não dá para saber, literalmente ninguém tem bola de cristal e pode adivinhar. Então, se você está entrando agora, se você está aqui fazendo esse curso e você está entendendo o Bitcoin, entendendo o potencial disso tudo, entendeu o que eu estou falando aqui nessa apresentação, nesse módulo, a conclusão que eu queria deixar é parabéns, porque você já está na ponta recebedora dessa maior transferência de riqueza da história da humanidade. Literalmente o que você precisa fazer é solidificar o seu conhecimento. Então faz o curso, presta atenção, anota as coisas que eu estou te ensinando aqui, rever as aulas que ficaram um pouco confusas, entra lá na comunidade, faz pergunta, interage com as outras pessoas, entra nas lives, assiste nossos podcasts, porque é muito importante que você entenda o quão revolucionário é e o quão crucial é esse momento que a gente está vivendo. Literalmente pode mudar a sua vida. E é só você aprender o que a gente vai ensinar nos próximos módulos para aprender a não fazer besteira, porque se você faz besteira, você pode se autodestruir com o Bitcoin. E é disso que a gente vai falar nos próximos módulos. Mas, por hora, eu só queria te dar os parabéns, porque se você não fizer besteira, o seu futuro vai ser um futuro de abundância e de liberdade inimaginável.